Amados em Cristo Jesus, saúdo com a palavra do Salmo 128, no versículo 1, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz aquele que anda no caminho de Deus, da fé, da obediência e da eternidade. Quando falamos em inimigos, logo vem na nossa mente confronto, vem em nosso pensamento enfrentamentos, conflitos, guerras, medo e tudo mais. E na passagem bíblica de 2 Crônicas, no capítulo 2, o versículo 1 a 6, na verdade praticamente todo o capítulo 20, mas de 1 a 6 inicialmente fala do rei Josafá, que teve medo quando ouviu falar que os inimigos vinham ao seu encontro. E podemos também ficar preocupados, ter medo como o rei Josafá. Mas quando Josafá soube que uma confederação de reinos orientais vinham para cima do seu reino, a sua primeira atitude não foi de ficar só com medo apavorado, mas foi de buscar a Deus, foi de louvar a Deus, convocar o povo para buscar a Deus. E aqui o salmista também diz que é feliz, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, no seu conselho. Pelo fato do rei juntamente com o povo buscar a Deus, o Espírito de Deus diz ao povo, diz também ao rei, conforme os versículos 14 e 15. Não tenham medo do grande exército inimigo, pois esta batalha não é de vocês, diz o Espírito de Deus ao povo. Esta batalha é de Deus. E assim foi, Deus derrotou o inimigo. Você tem batalhas duras pela frente? Clame ao eterno Deus, que tem força, que tem poder, entregue a Ele, que é especialista em realizar coisas impossíveis. Deus ouve o clamor daquele que clama com fé e dará a bênção que você precisa. O povo da Judéia e Jerusalém se reuniu em oração diante de Deus com fé. Clame também você, clame ao Senhor e Ele ouvirá e salvará. A Bíblia nos diz que Satanás, que é o nosso adversário, o inimigo, ele vive ao derredor procurando uma oportunidade para nos atacar. Diz 1 Pedro 5:8. Esta palavra serve para que nós também pensemos de que Satanás, o adversário, o inimigo, vem muitas vezes impondo o medo, a preocupação, para que nós sentimos-nos derrotados. Era justamente isso que estava acontecendo com o rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Mas o que fez diante dessa situação?
o que o rei fez, o que você, o que eu devemos fazer diante inimigos, adversários, preocupações e problemas. Vamos fazer como Josué, não negar o medo, mas colocar a fé em ação. Para vencer o medo, deve acionar a fé. Acione a sua fé. O rei teve medo do grande exército que vinha contra ele. Diz o versículo 2 e 3, grande multidão veio contra Josafá. Josafá teve medo, sim, e se pôs a buscar ao Senhor, assim também convocar ao povo. Essa deve ser a sua e a minha atitude, buscar a Deus. Satanás quer gerar medo em nós, porque ele sabe que o medo tem o poder de nos paralisar. Muitos homens de Deus que a Bíblia relata que tiveram medo, mas o grande problema é quando a pessoa deixa se dominar por este medo e impede avançar, ou seja, paralisa a pessoa. Veja bem quantas coisas que você deixou de fazer por causa do medo, quantos projetos que Deus tinha para a sua vida, mas você teve medo de sair da sua zona de conforto. Quantas vezes deixou de falar de Jesus para alguém por medo? Não permitamos que o medo nos paralise. O rei Josafá não deixou que o medo o paralisasse, ele foi à batalha, conforme Timóteo, aliás, segunda carta de Timóteo, a Timóteo, primeiro capítulo, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder e um espírito de moderação. Quando nós buscamos esse Deus, Ele assim nos dará. Em segundo momento, quando olhamos esta fé, precisamos acionar. Josafá, ele agiu. Agir acionando a fé. Então, para agir com fé, eu preciso acionar esta fé. O rei, diante daquela situação, não sabia ao certo o que fazer, mas teve atitude certa, acionou a fé, buscou uma solução em Deus. No versículo 4 diz, juntamente com o povo, clamou por socorro ao Senhor, e Deus respondeu. Versículo 16 também diz, não tenham medo, não temam, nem vos assuste por causa desta grande multidão, deste exército que vem contra vós, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus é contigo, e Ele já venceu a maior da batalha, da luta. Ele conquistou na cruz do Calvário, quando diz está tudo consumado. Creia e você também terá a vitória, inclusive sobre a morte. Perceba que o Senhor falou três coisas muito importantes para nós também hoje, não só apenas para o povo da época. Primeiramente ele disse para o povo, não tenham medo, ali no versículo 15, não tenham medo do inimigo. Depois ele diz também no versículo 15, no final do versículo, que a peleja não era do povo, mas sim de Deus. Quando nós entregamos a vida ao Senhor e confiamos, esta batalha não é nossa. E por fim, o versículo 17 diz que o Senhor disse para que eles fossem à guerra e tivesse ação, ir em frente e seguir em frente. A fé é muito mais do que uma afirmação positiva, do que ser apenas otimista. A fé é muito mais do que dizer que confia em Deus. A fé é uma atitude, ir para a batalha, assim como Josué fez, mas não por sua capacidade,
mas pela confiança e obediência a Deus. Josafá demonstrou a fé saindo para a batalha. A fé sempre vai requerer de nós uma atitude. E esta atitude, quando temos, teremos também um resultado. Para louvar, e devemos louvar, mesmo nas dificuldades, a nossa fé tem que estar em ação. Para que você e eu podemos louvar a Deus, e devemos louvar, mesmo nas dificuldades, a fé tem que estar em ação. O rei sabia o poder que o louvor tem, e assim prostrou, adorou a Deus, diz no versículo 18, onde o povo então adorou a Deus, prostrou o seu rosto em terra. Diz também no versículo 21, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O louvor tem o poder de atrair a presença do Senhor, e assim também nos encher do seu Espírito Santo, poder de derrotar o inimigo, de abrir portas, também cadeias, romper qualquer mal. Ele nos liberta quando louvamos, quando agradecemos. Sempre que nós temos o coração disposto a louvar, mesmo no meio das dificuldades, grandes coisas acontecem. Conforme o versículo 22 diz, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus assim os socorreu. Foi uma grande confusão que Deus causou no meio do povo inimigo, e esta confusão fez com que eles se destruíssem entre si. Por isso, quando nós confiamos no Senhor, Deus agirá. Logo que começaram a cantar, diz o versículo 22, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, que era o exército inimigo, também os amonitas e os edomitas, eles foram todos derrotados. Não importa qual o inimigo, se você confiar no Senhor, você será vencedor, vencedora. Há poder na oração e na palavra de Deus e no louvor. 1 Coríntios 1,18 diz assim, nesta palavra de 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, porém o poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que são salvos. Também Romanos capítulo 1, o versículo 16, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê, também receberá este poder libertador. Ouvindo esta palavra de vitória que Deus nos dá pelo fato de confiarmos acionando a fé, nós precisamos nos perguntar então, quais são os nossos medos? O que eu tenho feito diante desse medo? Todo ser humano, por algum momento, sentirá o medo, mas vai depender muito em quem nós confiamos e o que fizemos com esse medo. Clame a Deus, enfrente e confie nele, diz o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, disse Davi. Também o Salmo, melhor dizendo, o profeta Isaías diz no capítulo 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amigo, minha amiga ouvinte desta mensagem, também deste vídeo, que a sua fé esteja confiante naquele que venceu e que é o Todo-Poderoso. Amado Deus, te damos graça, louvando e bendizendo pelas vitórias que tu nos dá, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, e assim nós queremos fazer como Josafá e todo o teu povo na época de chegar a ti e clamar.
com louvor, com a gratidão. E assim nós fizemos também como teu povo nos dias de hoje, diante dos desafios, os medos e também os inimigos, até mesmo aqueles invisíveis que nós imaginamos ou até mesmo que de fato rodeiam, como a Bíblia diz, Satanás como inimigo que anda ao redor tentando nos destruir. Mas tu estás com tua graça estendida para nos dar a vitória. Grato em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por nos acompanhar neste vídeo e assim desejar a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.